Se você trouxe a sua Bíblia comigo, eu quero te convidar a abri-la agora no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 23 até o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Vou convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Pai amado, nós damos graças ao teu nome, porque estamos reunidos aqui na tua presença. Pai querido, nesse momento nós nos lembramos de que estamos reunidos aqui na tua presença. Senhor, o que significa isso? O que significa estar na tua presença, Pai? Nós somente estamos aqui por causa da tua graça. Nós somente estamos aqui porque, Pai amado, o corpo de Jesus Cristo foi rasgado lá na cruz. Esse foi o véu que foi rasgado, e por causa disso nós agora temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso à tua presença. Mas, Pai, apesar de tão tremenda verdade, quantas vezes nós tratamos a tua presença como uma realidade sem importância. Quantas vezes nós nos reunimos na tua presença como se estivéssemos em qualquer outro lugar. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo trabalhe em nós agora, para nos dar consciência do que significa estar na tua presença, Pai. Dá-nos consciência do grande dom, da grande dádiva, do grande privilégio que o Senhor nos deu, nos recebendo na tua presença, nos acolhendo, Pai, na tua família. Torna-nos sensíveis, Pai, a essa verdade. Para isso, Pai, nós precisamos que o teu Espírito silencie em nós as vozes deste mundo, as vozes do presente século, para que nós possamos ouvir agora a voz do Senhor através da tua palavra. Então concede-nos isso, Pai, que o teu Espírito fale conosco agora, e que o teu Espírito faça agora nas nossas vidas aquilo que o teu Espírito fez lá atrás, na reunião daqueles irmãos. Que o lugar onde estamos reunidos seja movido pelo poder do teu Espírito. Que as nossas vidas sejam movidas, mexidas nos seus alicerces pelo poder do teu Espírito. E que o Senhor extraia disso, Pai, glória apenas para o teu nome. Louvado e exaltado seja, Pai, o teu nome apenas, hoje e para todo sempre.
em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus queridos, esse texto que nós lemos, vocês conhecem o contexto dele e, de qualquer maneira, nós temos, na verdade, acompanhado nos últimos domingos, especialmente no domingo passado, Anésio nos conduziu aqui por um passeio em Atos, desde o capítulo 1 em diante, nos mostrando o que aconteceu com aquele grupo de discípulos a partir do momento da ressurreição de Jesus, nos mostrando o que aconteceu com aquele homem chamado Pedro, que de covarde, negador de Jesus, foi transformado num homem cheio do poder de Deus, de autoridade, que se levanta ali em Atos 2 para pregar o Evangelho, que juntamente com João ali em Atos 3, é o veículo de Deus para curar um homem que era aleijado de nascença, esse homem que antes tinha fugido, se escondido, tinha negado a Jesus, agora ele estava com a vida totalmente revolucionada por causa do poder de Deus. A sequência, nós acompanhamos um pouquinho também, o Anésio comentou conosco no último culto, a sequência a esse momento em que Pedro e João são usados por Deus para curar aquele aleijado, aquele homem que tinha um problema sério de saúde, é que Pedro e João pregam, várias pessoas ouvem a pregação e acreditam na pregação do Evangelho, se convertem, diz ali a palavra que o número de discípulos, por causa daquela pregação, subiu para quase 5.000 pessoas, mas os sacerdotes, os líderes religiosos da nação, obviamente não ficaram contentes com aquilo, porque eles tinham feito todo o esforço possível para silenciar Jesus. Fizeram lá as tramóias deles para pegar Jesus e finalmente conduzir Jesus à morte. E agora, esses homens aí estão falando novamente em nome de Jesus, realizando milagres pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Então, os líderes religiosos, obviamente, pegaram esses dois homens, Pedro e João, e acabaram prendendo os dois e interrogando os dois. Nós vamos encontrar no capítulo 4, o episódio do interrogatório dos apóstolos Pedro e João, por esses sacerdotes, pelo senado judaico, chamado de sinédrio, uma espécie de senado que os judeus tinham ali. E ali, diante daqueles homens, Pedro e João novamente prestam aquele testemunho corajoso, não é? Eles já haviam dito para a multidão: olha, não olhem para a gente como se a gente tivesse algum poder de curar, nós não temos poder de curar ninguém. Este homem aqui foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo que vocês mataram e que Deus ressuscitou, foi Ele que deu saúde perfeita a esse homem aqui. E agora, na frente ali do sinédrio, na frente dos sacerdotes, eles repetem esse testemunho. Eles vão dizer: olha, o que nós estamos fazendo aqui é proclamar, como diz o capítulo 4, versículo 12 de Atos, as palavras de Pedro e João são as seguintes, o que nós estamos proclamando é o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eles estão ali proclamando o nome de Jesus, dizendo: não há nenhum outro nome capaz de salvar, não há nenhum outro nome capaz de operar essas coisas que pela graça de Deus, pelo nome de Jesus, nós estamos operando agora. Diante disso, vocês continuam a leitura do capítulo e vão perceber, os sacerdotes não podiam fazer muita coisa com aqueles dois homens. Primeiro porque era evidente que um sinal, um milagre havia sido operado ali. Aquele homem que vivia mendigando na porta, chamada Porta Formosa do templo, era conhecido de todo mundo como um aleijado de nascença, e agora ele estava andando, não é? Não havia como negar esse milagre que foi realizado. Por outro lado, o povo também tinha ficado muito atento ali, tinha ficado impressionado. Aquilo provocou um impacto enorme na população, de maneira que os sacerdotes não podiam simplesmente pegar Pedro e João e prendê-los por muito tempo, matá-los. Isso não era possível. Então, eles tiveram que soltar Pedro e João, mas soltam os dois, dando a eles uma ordem: escuta, agora nós ordenamos a vocês que não falem mais no nome desse Jesus. Parem com isso, calem a boca. A resposta que Pedro e João
dão a essa ordem é muito significativa. Capítulo 4, versículos 19 e 20, a gente lê o seguinte: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles se negam, eles dizem não, estão dizendo que a gente não deve falar no nome de Jesus, mas nós vamos continuar falando. Diante disso, os sacerdotes os ameaçam novamente, mas são obrigados a colocá-los em liberdade. E aí, o que acontece é isso, e eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para esse ponto. Esses dois homens são soltos, debaixo de ameaça, e imediatamente eles vão procurar a igreja, vão procurar os outros irmãos, e vão procurar a igreja para quê? Eles vão procurar a igreja para orar. Meus irmãos, eu creio que esse texto coloca diante da gente algumas verdades que podem nos confrontar, especialmente se a gente considerar, se a gente levar em conta a situação cômoda em que vive hoje boa parte da igreja evangélica brasileira. Se há uma palavra que define em grande medida a igreja evangélica brasileira nos nossos dias, é a palavra comodismo. A igreja evangélica se tornou uma igreja acomodada em termos sociais, culturais e em mais uma série de outros termos que a gente poderia trazer aqui. Mas esse não é meu foco hoje, não é? Aliás, eu não quero nem sequer ficar chamando a atenção de vocês para aquilo que está acontecendo na igreja, digamos assim, de forma geral. Eu quero convidar vocês hoje a nós olharmos para nós mesmos, a nós olharmos para a nossa própria comunidade, a fim de verificarmos se essas verdades que eu pretendo mostrar para vocês e que estão aqui nesse texto bíblico, não estão fazendo falta justamente a nós nesse tempo. É nesse sentido que eu entendo que esse texto nos confronta, mas vejam bem, meus irmãos, ele nos confronta, aliás, como a palavra de Deus sempre faz. A palavra de Deus nos confronta para nos edificar. A palavra de Deus nos confronta para nos levar mais perto dos propósitos de Deus. Então vamos olhar quais são essas verdades que estão nesse texto e que, como eu estou dizendo, vão ter hoje, creio eu, pela misericórdia de Deus, o poder de nos confrontar e de nos levar para mais perto do nosso Senhor. A primeira delas é a seguinte: para a igreja, irmãos, se ela permanece fiel a Deus, a normalidade está na perseguição. Eu sei, é muito difícil dizer amém para essa frase, né? Eu entendo, mas eu vou repetir essa frase para que a gente entenda bem o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Para a igreja, se ela permanece fiel a Deus, a normalidade está na perseguição. Em outras palavras, se nós estamos sendo igreja de verdade, se a igreja está sendo verdadeiramente fiel a Deus, ser perseguido é o normal, é o que deve acontecer. Notem uma coisa importante aqui: esse episódio de prisão de Pedro e João, por causa da pregação que estavam fazendo em nome de Jesus, foi o primeiro episódio na história da igreja, em que a igreja foi perseguida pelas autoridades estabelecidas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas eu quero extrair daqui esse ponto, não é? Se a igreja permanece fiel a Deus, ela vai ser perseguida. Meus queridos, quem disse isso com toda clareza foi o nosso Senhor Jesus. Eu convido vocês a olhar as palavras que Jesus nos dirigiu e que estão registradas lá em João capítulo 15, versículos 19 e 20. Olha o que Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A versão, eu estou lendo aqui pela versão revista e corrigida, a versão revista e atualizada aqui diz: por isso é que o mundo vos odeia. Continuando o texto, diz Jesus: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vocês estão entendendo o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui? Jesus coloca aqui, isso é muito interessante, duas coisas, uma certeza e uma promessa. A certeza que ele coloca aqui é a seguinte: assim como ele, o Senhor Jesus, foi perseguido, nós seremos perseguidos também. E seremos perseguidos por quê? Porque o servo não é maior do que seu Senhor. Se perseguiram o nosso Senhor, e se nós somos realmente servos dele, nós também vamos ser perseguidos. Essa é a certeza que Jesus nos transmite. Mas aqui também há uma promessa, e ela é muito consoladora. A promessa é a seguinte: Jesus está dizendo, assim como alguns acolheram a palavra dele, também vão acolher a palavra que nós entregarmos. Vocês estão compreendendo isso? Percebem? Há uma promessa então, há uma certeza, seremos perseguidos, porque Jesus foi perseguido, mas há uma promessa. Tudo bem, vocês vão ser perseguidos, mas eu que fui perseguido, diz Jesus, alguns acolheram a minha palavra, e a mesma coisa vai acontecer com vocês, vão acolher também, alguns vão acolher a palavra que vocês trarão a eles. Essa promessa, aliás, ela também tem uma certeza embutida aqui, não é? E ela consola a gente desse fato, que é um fato terrível, sim, de que nós seremos perseguidos. Agora, talvez você diga, bom, mas isso talvez diz respeito apenas aos pregadores, né? Pedro e João estavam pregando e por isso foram perseguidos, e isso não diz diretamente respeito a mim. Eu sou cristão, eu sigo o Senhor, mas eu não estou em evidência, eu não estou com um ministério visível aos olhos dos demais. Pois bem, deixa eu pedir que você leia comigo agora o que Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz aqui a palavra do Senhor: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Opa! Então não é só quem está no ministério, mais em evidência, digamos assim, pregadores e etc, não é? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu chamo a atenção de vocês para o caráter absoluto da palavra. Todos, não é? Todos serão perseguidos, não apenas os pregadores. Todos aqueles que desejarem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu acredito que você deve a essa altura fazer a pergunta, mas afinal, por que perseguidos? Não é? Ora, perseguidos, meus irmãos, porque nós não podemos, como cristãos, como seguidores de Jesus, nós não podemos compactuar com as ideias favoritas da nossa época. Por isso nós seremos perseguidos. Nós não podemos compactuar ou defender, não é? Boa parte das bandeiras que são defendidas no nosso tempo, no presente século. Nós não podemos fazer isso, porque fazê-lo seria o mesmo que negar a nossa fé no Senhor. Então nós seremos perseguidos, nos mais diferentes ambientes. Muitos de vocês eventualmente já estão sendo perseguidos nas escolas, por exemplo, porque vocês não podem subscrever muita coisa do que está sendo dito, ensinado e colocado nos nossos dias. E talvez você esteja sentindo na própria pele o que significa tentar permanecer fiel a Deus num tempo como o nosso. Alguns de vocês serão perseguidos no trabalho, porque lá no seu trabalho vão forçar você a fazer coisas que você sabe que não deve fazer, como um seguidor de Jesus. De repente você é um contador e aí na empresa onde você trabalha vão dizer para você: olha, faz aí um balanço mexido, mexe nas contas do balanço para a gente conseguir passar aí um financiamento no banco. E você vai se sentir pressionado a isso, mas você é cristão e você sabe que você não pode fazer isso, e você vai se negar a fazer isso e vai ser perseguido. Você vai ser perseguido em outros contextos, não é? Às vezes, eventualmente, dentro da própria família, por parentes que não entendem agora o seu compromisso com Jesus. E vejam bem, meus irmãos, o próprio Jesus também nos alertou com relação a isso. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículos 51 a 53.
Vejam que o Senhor Jesus diz aqui: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Vejam que Jesus está dizendo: eu, na verdade, trago dissensão, porque quando numa família alguns aceitarem a minha palavra, de Jesus, os outros vão se opor àquilo, e aí nós vamos ter a discórdia dentro da própria família. Gente, eu posso dar um exemplo pessoal disso para vocês. A primeira pessoa a se converteu ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na minha família foi minha prima. Ela morava com minha avó, nós morávamos todos no mesmo quintal. Minha prima tinha em torno de 15 anos de idade. Lá por volta de 1970, havia uma grande ação de Deus nas igrejas evangélicas naquele período. E minha prima, apesar de ser uma menina rebelde, que vivia longe de Deus, muito desobediente à minha avó, minha prima foi convertida. E aí a vida dela mudou completamente, ela passou a ser outra pessoa em casa. Mas a minha avó era uma católica fanática e não aceitou a mudança. E por anos a minha avó viveu meio que em pé de guerra com a minha prima por causa disso. Então percebam que tornar-se cristão, receber Jesus como Senhor da sua vida, pode fazer com que você seja perseguido no âmbito da sua própria família. A perseguição, meus irmãos, é inevitável, na verdade, por causa da natureza da nossa mensagem. Eu queria que vocês compreendessem isso bem. O Evangelho tem uma mensagem que o homem natural não suporta. A expressão homem natural é empregada na Bíblia para descrever o ser humano que ainda não se converteu ao Senhor, o ser humano que ainda não foi convertido a Jesus. O homem natural descreve então essa pessoa que ainda está longe de Deus. E o que eu estou afirmando aqui é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que humilha o homem natural. É uma mensagem que humilha o homem que ainda não se converteu, porque o homem natural gosta de imaginar que ele é bom. O homem natural gosta de imaginar que Deus tem tudo para abençoá-lo, porque afinal ele é isso e aquilo, e aí geralmente a gente fica fazendo lista das nossas qualidades, e o Evangelho acaba com tudo isso, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho significa que se eu vou ser salvo, eu tenho que abandonar toda a confiança em mim mesmo, eu tenho que abandonar toda a confiança nas minhas próprias obras, e eu tenho que acreditar que somente Jesus, por causa dos méritos de Jesus, por causa do que Ele fez, viveu, e da sua morte no Calvário, apenas Jesus pode me salvar. Mas o homem natural não suporta essa mensagem, o homem natural odeia essa mensagem. Isso é tudo aquilo que o homem natural, o ser humano ainda não convertido, não quer ouvir, e por conta disso, nós vamos ser perseguidos. Agora, quando eu digo isso, é muito importante destacar em seguida, que aqui nós precisamos de sabedoria. Vejam bem, pregar o Evangelho com integridade, ou seja, pregar o Evangelho como eu estou sugerindo aqui que ele tem que ser pregado, não é? Mostrando essa necessidade que o homem natural tem de Deus. Pregar o Evangelho com integridade não significa ser rabugento, nem adotar uma postura de juiz dos outros, das outras pessoas, não é isso. O nosso modelo nesse sentido é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sabia ser manso, o Senhor Jesus sabia acolher as pessoas, embora Ele nunca deixasse de confrontar aquilo que precisava ser confrontado em cada pessoa. Eu não vou ler os textos agora, mas eu peço que vocês relembrem, vocês vão conhecer certamente as histórias, relembrem o diálogo que o Senhor Jesus teve ali, junto ao poço de Jacó, em Samaria, com a chamada mulher samaritana. Isso está registrado no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Jesus ali é acolhedor com aquela mulher, ele é manso com aquela mulher, mas ele não deixa de tocar no ponto central da vida daquela mulher.
a um determinado momento, Jesus falando para ela da água viva que ele era, e se alguém beber essa água, não vai ter sede mais, e aquela mulher atraída por essas palavras diz: Senhor, me dê essa água então, para que eu beba, e nunca mais precise voltar nesse poço. Jesus olha para ela e diz: vai, chama o teu marido e volta aqui. Aí a mulher olha para Jesus e diz assim: eu não tenho marido. E Jesus responde para ela: agora você disse corretamente, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu marido. Percebam que Jesus, com toda a sua mansidão, não deixou de colocar o dedo na ferida da vida daquela mulher, porque sem fazer isso, não haveria como aquela mulher ser conduzida até as fontes da água viva. E o que aconteceu foi que aquela mulher saiu brava e nunca mais ouviu falar de Jesus? É isso? Não. Aquela mulher, impressionada e tocada por aquelas palavras, vai até a aldeia onde mora, chama as pessoas ali, digam: venham ouvir um homem que acabou de dizer tudo o que eu tenho feito. Esse homem é o Messias, ele está lá do lado do poço. E aí essa mulher traz aí um monte de gente da cidade, essas pessoas ouvem a Jesus e são convertidas também. Então é assim que Jesus fazia. Não é preciso ser rabugento para pregar o evangelho com integridade, mas é preciso pregar o evangelho de forma íntegra. Vamos pensar também na experiência de Jesus ali, registrada no capítulo 8 de João, naquele episódio em que trazem até ele uma mulher adúltera, uma mulher surpreendida em adultério. Os homens querem que Jesus respalde o julgamento para que aquela mulher fosse apedrejada, e o que Jesus faz é dizer: bom, quem nunca cometeu pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela então. E fica lá de cabeça baixa, escrevendo no chão. Os homens vão saindo um por um, como diz a escritura, começando pelos mais velhos, justamente aqueles que sabiam que tinham mais pecados na conta, né? Vão saindo um por um, até que ali só fica Jesus e a mulher em pé diante dele. E aí Jesus se ergue, olha para a mulher e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Para onde eles foram? E ela diz: eles foram embora, Senhor. E Jesus diz assim para ela: então eu também não te acuso, vá e não peques mais. Lembram disso? Jesus não diz para ela: vai viver do jeito que você quiser, vai continuar a sua vida. Jesus não diz para ela: vai ser feliz fazendo o que te der na telha. Jesus diz para ela: vai, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então a pregação do evangelho, ela tem que ser colocada dessa maneira, não é? Com mansidão, mas ao mesmo tempo com clareza. Mas isso vai fazer com que em algum momento nós sejamos perseguidos, como aconteceu com o próprio Jesus. Além desse alerta que eu acabei de dar, né, não se trata aqui de ser rabugento ou juiz dos outros ao pregar o evangelho. Também há mais um alerta aqui que a Escritura Sagrada nos faz, que é o seguinte: vejam bem, trata-se aqui, quando eu falo que a igreja, quando ela é fiel a Deus, ela vai ser perseguida, trata-se aqui de ser perseguido por causa do evangelho, não por causa de qualquer outro motivo. Aqui tem um alerta muito sério que o próprio Pedro, esse Pedro aqui, que esteve nesse momento, vivendo isso que a gente está narrando, ele nos passa na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 12 a 16. Vejam o que Pedro escreve aqui: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Isso aqui é interessante, porque o que Pedro está dizendo é: bom, aqueles irmãos a quem ele dirige essa carta estavam sendo perseguidos, e Pedro diz àqueles irmãos: olha, não estranhem o que está acontecendo com vocês, como se fosse algo extraordinário. Essa é a palavra usada inclusive numa outra tradução. Isso não é extraordinário. Ora, ao dizer isso, Pedro na verdade está endossando aquilo que nós já estamos ressaltando. O normal, quando se é igreja de verdade, é ser perseguido. Então ele diz: olha, não estranhem isso, como se fosse algo estranho acontecendo no meio de vocês. Mas continuando a leitura: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, em outras palavras, se falam mal de vocês por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ora, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que nós não devemos estranhar a perseguição, mas temos que ter muito claro isso. Estamos sendo perseguidos por quê? É por causa de Jesus, é por causa do Evangelho, então isso é privilégio para nós. Agora, não sejamos perseguidos por outras razões. Não é porque estamos roubando, não é porque estamos fazendo coisas erradas, né? Não deve ser por conta disso. Eu ressalto esse ponto porque nós estamos vivendo num contexto em que muita gente no meio da igreja está dizendo que sofre perseguição. Cada semana no noticiário você ouve falar de algum pastor que foi preso porque está envolvido em algum tipo de maracutaia por aí. Eu nem preciso dar detalhes para vocês sobre isso. Aí uma pessoa dessas, uma vez presa, vai dizer assim: eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Coisa nenhuma, está sendo perseguido porque fez coisa errada, e vai ter que acertar as contas com a justiça agora. Então nós temos que distinguir muito bem isso, entre ser perseguido por causa do Evangelho, e isso para nós é motivo de alegria, como diz Pedro aqui, e ser perseguido porque a gente anda fazendo coisas erradas. Se isso acontece, é motivo de vergonha para nós. Vocês estão acompanhando, irmãos? Estão me entendendo? Sim? Amém? Amados, num tempo como o nosso, num tempo como esse, no qual vivemos, uma igreja habituada a pensar apenas em prosperidade, perdeu de vista a dimensão da perseguição. E é por isso que a igreja hoje vê com estranheza o fato de sermos perseguidos. É uma coisa estranha, uma coisa extraordinária. Agora, eu convido vocês a olhar os mártires do passado e do presente, porque há também mártires da nossa fé hoje no nosso tempo. Homens e mulheres que ao longo da história selaram com o próprio sangue o seu testemunho de fé no Senhor Jesus. Isso aconteceu ao longo da história, mas acontece hoje em várias partes do mundo, na África, lá nos países do Oriente Médio, no extremo da Ásia, em vários lugares isso está acontecendo. Vocês já ouviram relatos, já viram reportagens sobre cristãos decapitados pelo chamado Estado Islâmico, não é? Por serem cristãos. Então, isso está acontecendo no nosso tempo, e nós temos que ter em vista que, por causa da nossa fidelidade ao Senhor, isso pode acontecer conosco também. Agora, o que nós observamos no nosso tempo também, é que uma igreja conformada com o mundo, e quando eu digo conformada com o mundo, eu quero dizer uma igreja que está tomando a forma do mundo, que está se tornando parecida com o mundo. Muitas vezes a igreja, ao fazer isso, acha que com isso vai tornar o Evangelho mais aceitável diante das pessoas do nosso tempo. Tem muita gente que acha que vai ajudar o Evangelho a se espalhar, sendo como as pessoas do nosso tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: se a igreja fizer isso, ela não vai ser perseguida. Porque é muito evidente, o mundo não persegue aqueles que pensam e agem como ele. Essas pessoas não serão perseguidas. Mas, se a igreja fizer isso, ela vai deixar de ser realmente testemunha do Evangelho de Jesus Cristo no nosso tempo. Tem gente por aí saindo, tem pastor por aí, assim chamado, saindo em desfile de carnaval, não é? E achando que com isso está espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas não serão perseguidas, o mundo vai aplaudir essas pessoas, mas elas deixaram de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não estão pregando mais a mensagem do nosso Senhor. Eu acho muito significativo que a igreja de Jerusalém, que vai se reunir em oração nesse texto que a gente leu em Atos 4, não pediu a Deus em oração pelo fim da perseguição. Isso é muito interessante. Leiam depois em casa o capítulo 4 de Atos, versículos 23 a 31, que a gente leu aqui no começo. Leiam lá, vocês vão ver isso.
A igreja ali não pede a Deus: ó Senhor, por favor, livra a gente da perseguição que está acontecendo. Eles não pedem isso em nenhum momento. O que eles pedem ao Senhor é outra coisa, é coisa bem diferente. Eles pedem ao Senhor ousadia para continuar pregando. E eles pedem ao Senhor o poder de Deus, confirmando a pregação através de sinais e maravilhas. Então, meus irmãos, isso leva a gente diretamente para a próxima verdade que esse texto nos ensina. A primeira é essa: se nós estamos realmente sendo igreja, nós vamos ser perseguidos. A segunda verdade é que para a igreja fiel a Deus, o único recurso está na oração. Para a igreja fiel a Deus, o único recurso está na oração. A gente não deve então estranhar a perseguição. Na verdade, nós devemos contar com ela, ela vai acontecer. Devemos, na verdade, estranhar se não formos perseguidos. Se estão gostando demais da gente, se a sociedade está nos aplaudindo demais, tem alguma coisa errada com a gente está esquecendo de algo importante em algum momento. O que está prometido para nós é que o mundo vai nos perseguir. Agora, o que foi que a igreja de Atos fez quando se viu debaixo de perseguição? O que foi que a igreja de Atos fez quando 2 dos seus líderes passam uma noite presos ali e são interrogados pelo Sinédrio? Capítulo 4 de Atos, versículos 23 e 24. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: aleluia. Gente, isso aqui é muito importante. Diante da perseguição, o que foi que a igreja fez? A igreja orou. A igreja foi orar. É nessas reações que nós vemos a realidade e a intensidade da nossa fé. Diante da perseguição, o que é que a igreja faz? Vai procurar ajuda humana? Vai procurar algum conhecido aí do sumo sacerdote para interceder por eles, para que eles não fossem perseguidos? Isso é interessante, porque, aliás, um desses homens que passou a noite preso era um conhecido do sumo sacerdote. Se vocês forem ver lá no capítulo 19 de João, vocês vão encontrar isso. Quando Jesus é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, diz o texto que o apóstolo João, ali em João ele aparece como o discípulo que Jesus amava. Ele vai ali, ele era conhecido da família do sumo sacerdote. Ele vai ali e pede para a mulher do portão ali permitir que Pedro entrasse também ali na casa onde Jesus ia ser interrogado. Então, esse João que passa a noite preso, ele era conhecido do sumo sacerdote. Isso não adiantou de nada, não é? Então a igreja, meus queridos, não foi procurar ajuda humana diante da perseguição. Vamos subornar alguém para não sermos perseguidos. De jeito nenhum. O que a igreja fez foi orar. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos, com toda a franqueza, que em nenhum lugar a nossa teologia, ou seja, aquilo em que nós dizemos acreditar, em nenhum lugar a nossa teologia se reflete melhor do que nas nossas orações. Como nós cremos, assim nós oramos. Se você crê que Deus tem poder e interfere na realidade, então você vai orar desse jeito. Se a tua teologia te ensina isso, você crê assim, você vai orar assim. Agora, uma igreja, meus irmãos, que deixa de orar, é uma igreja que deixou de crer no poder da oração. E em grande medida isso acontece porque ela foi corrompida na sua teologia. Mas não é isso que a gente vê nesses irmãos de Jerusalém. Capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, quer dizer, ouvindo aí o relato de Pedro e João, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Vocês estão percebendo o que está por trás dessas palavras?
A igreja está dizendo aqui, na verdade, em oração, o seguinte: aparentemente, o poder estava com aqueles que prenderam Pedro e João. Aparentemente o poder estava com eles, porque eles tinham homens, soldados, autoridade, mandaram prender, prenderam e ponto. Mas o poder, na verdade, não estava com esses homens. Por isso eles se dirigem aqui em oração àquele único que tem o verdadeiro poder, dizendo: Senhor, se tem alguém que tem poder no universo, é o Senhor e não esses homens, porque o Senhor foi quem fez o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. O Senhor é o único que tem poder. O verdadeiro poder, a verdadeira autoridade pertencem apenas ao Senhor. Eles oravam assim porque eles tinham uma teologia saudável, eles tinham uma teologia bíblica, eles não tinham perdido essa verdade da palavra de Deus. Eu acho interessante, eu estou seguindo aqui a tradução Revista e Corrigida, porque ela traduz literalmente o que o texto grego está dizendo nessa passagem. Literalmente, palavra por palavra. Mas eu acho interessante que na versão Revista e Atualizada, nós encontramos uma palavrinha diferente. Ali o versículo 24, na versão Revista e Atualizada, diz assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa palavra soberano, ela aparece aqui na tradução Revista e Atualizada, porque lá no texto grego, a palavra que está traduzida como Senhor, em Atos 4:24, é a palavra grega déspota. E o que significa a palavra grega déspota? Aquele que está sentado no trono e tem toda a autoridade. Então é interessante pensar isso, num momento em que as autoridades terrenas se colocam contra a igreja, num momento em que as autoridades humanas, com o poder humano, se colocam em perseguição à igreja, a igreja se levanta e ora a Deus dizendo: Senhor, o Senhor é aquele que está no trono, o Senhor é aquele que tem toda a autoridade. Então, diante da perseguição, a igreja não corre para procurar outra saída, ela corre diretamente para aquele único que tem todo o poder. Aleluia! Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Diante das perseguições, diante das dificuldades que a obra de Deus enfrenta, eu pergunto: onde nós temos buscado auxílio? Será que a gente tem procurado auxílio no braço humano? Seja ele econômico, gente rica, gente que pode dar doação, seja ele político, favores, não é? Seja ele qual for, será que é esse tipo de ajuda que nós temos buscado? Não podemos ignorar que isso tem acontecido na igreja do nosso tempo. Infelizmente não podemos ignorar que neste ano, por ser mais uma vez um ano eleitoral, a igreja vai ser atacada também por políticos oferecendo favores em troca de apoio. E é preciso que entre uma ideia da palavra de Deus na cabeça de cada evangélico desse país: nós não precisamos de poder político, nós não precisamos de poder econômico, nós dependemos apenas do poder do Senhor, apenas do poder do Senhor. Então se prepare para esse ano difícil que vamos ter, porque vão querer te convencer, não, porque a gente tem que colocar um político nosso lá no poder, porque aí ele vai defender as causas da igreja. Nós não precisamos de nenhum político nosso defendendo as causas da igreja, nós precisamos do braço do Senhor acompanhando tudo aquilo que nós fazemos, porque se nós fizermos a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, o braço do Senhor não vai falhar ao nosso lado. Amém, amados? É isso tem que estar claro para nós. Agora, se a gente tem procurado apoio em outros lugares, em outros braços, a gente deveria tremer de medo, porque a palavra de Deus é muito clara quanto a quem confia no ser humano. Profeta Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração
do Senhor. Percebam, meus irmãos, que o que está em foco aqui é exatamente isso, confiança. Nos dias lá de Jeremias, os judeus se viam ameaçados pela Babilônia e estavam olhando para os egípcios e para outras nações, para ver se os egípcios e outros povos podiam apoiá-los. E o que Jeremias está dizendo aqui é isso. Vocês estão confiando aí no Egito, confiando no braço humano. O Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. É isso. Maldito o homem que coloca na força humana a sua confiança. Em Atos, os apóstolos e a igreja estavam convencidos de que toda a autoridade estava apenas nas mãos de Deus. Ele é o soberano Senhor. Os povos se agitavam, os reis da terra se levantavam. E aqui uma coisa interessante, aqui na oração que nós lemos em Atos 4, de 23 a 31, os irmãos orando citam aqui o Salmo 2, né? O segundo Salmo, dizendo exatamente isso, né? Em oração. Aliás, isso aqui é fantástico também, gente. A igreja, quando foi orar, naquele momento de dificuldade, orou baseada na palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus e por isso podia orar baseadas na palavra de Deus. E aí, citando o Salmo 2, eles vão dizer: Senhor, os povos estão se levantando, não é? Os reis da terra estão se agitando contra o Senhor. E aí eles vão interpretar isso dizendo: foi exatamente isso que eles fizeram com o teu filho Jesus, né? Agora, o que me chama a atenção aqui é que esses irmãos, a igreja em Jerusalém, estavam tão convencidos de que Deus é aquele que governa, de que Deus é aquele que tem todo o poder, que eles chegam a dizer: aqui em Jerusalém se juntaram os judeus, os sacerdotes, os romanos contra Jesus, mas se juntaram para fazer aquilo que o Senhor havia determinado que seria feito. Em outras palavras, até mesmo na morte de Jesus, aquilo tudo que aconteceu apenas porque era parte do plano que Deus tinha. Lemos isso em Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Meus irmãos, diante de uma afirmação como essa, diante de tamanha fé que essa igreja demonstra no poder e na soberania de Deus, eu pergunto: nós ainda cremos nisso? Nós ainda cremos na soberania de Deus? Nós ainda cremos que o Senhor é o soberano Senhor, o único Senhor? Ou será que nós deixamos de crer nessa verdade? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos: se nós ainda cremos nisso, se nós ainda acreditamos que o Senhor é o único Senhor, então, meus queridos, nós podemos olhar tudo, a perseguição contra nós, as dificuldades que a obra de Deus enfrenta, as dificuldades que eu e você enfrentamos pessoalmente, nós podemos olhar tudo a partir de uma perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Se nós cremos que Ele é o Senhor, então nós podemos orar como orou a igreja ali em Atos, dizendo, Atos 4, 29 e 30, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia, que oração corajosa, que oração valente. Como eu disse, eles não pedem a Deus, Senhor, por favor, nos livra da perseguição. Não, eles não pedem a Deus, Senhor, por favor, nos esconde em algum lugar seguro, como o Senhor fez com Elias. Eles não perdem tempo pedindo nada disso. Eles dizem apenas para o Senhor: o Senhor está vendo o que eles estão falando, o Senhor está vendo as ameaças deles, então Senhor, nos dá mais ousadia para pregar a tua palavra. Eles estão dizendo que a gente não deve pregar no nome de Jesus. Senhor, nos dá ousadia ainda maior para pregar ainda mais em nome de Jesus. E não deixa a gente sozinho pregando, Senhor. Acompanha a gente, fazendo sinais e prodígios à medida que a gente vai pregando a tua palavra.
Aleluia, meus irmãos, é assim que a igreja enfrenta a perseguição. Amém, amados? Então nós vemos aqui duas coisas. A primeira verdade que nós consideramos é de que se a igreja permanece fiel a Deus, ela vai ser perseguida, e portanto ela tem que contar a perseguição como algo normal. Em segundo lugar, nós vimos que para a igreja fiel a Deus, o único recurso está na oração, não há nenhum outro, porque somente em Deus nós temos a fonte do poder que pode nos socorrer. Terceira e última verdade que eu quero destacar para vocês: para a igreja fiel a Deus, a única e total dependência é do poder do Espírito Santo. Para a igreja fiel a Deus, a única e total dependência é do poder do Espírito Santo. Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu acho fantástico considerar, meus irmãos, que Deus respondeu aquela oração dos nossos irmãos lá de Jerusalém com um sinal espantoso. Eles estavam reunidos ali numa casa e a casa tremeu. Foi um terremoto, a cidade foi abalada por um terremoto. Não, a casa do lado não tremeu, a outra casa não tremeu, tremeu apenas aquela casa. A casa tremeu, e todos os que estavam ali orando foram cheios do Espírito Santo. Isso nos remete, meus irmãos, a uma grande verdade. Não podemos esquecer isso nunca. O ambiente da igreja no Novo Testamento era esse ambiente denso da presença e da ação do Espírito Santo. Um ambiente denso da presença e da ação do Espírito Santo. Será que eu preciso lembrar vocês, queridos, que não se faz a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo? O que foi que Jesus disse para aqueles irmãos quando os apóstolos, os discípulos, no momento que ele subiu ao céu? Está registrado lá em Atos capítulo 1, Anésio nos lembrou disso semana passada. O que foi que Jesus disse a eles? Vocês vão pregar por toda parte, mas antes, permaneçam em Jerusalém. E em Atos 1,8 Jesus explica por que eles deveriam permanecer em Jerusalém e não deveriam sair imediatamente pregando. Diz Jesus em Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A gente sabe que essa promessa se cumpriu em Pentecoste, 10 dias depois da ascensão de Jesus, do momento em que Jesus subiu de volta aos céus. 10 dias depois, Atos 2 narra isso para a gente. Os discípulos estão ali reunidos no mesmo lugar, mais ou menos 120 discípulos, e o Espírito Santo é derramado sobre eles com poder. Eles veem entre eles, em cima da cabeça deles, línguas, chamas como que de fogo, e eles começam a falar em línguas humanas que eles nunca aprenderam, que eles nunca compreenderam. E é a partir daí que nós vamos ter o contexto daquela primeira grande pregação que Pedro faz em Atos 2, e que o Anésio narrou bastante para a gente na semana passada. O que aconteceu ali em Pentecostes? Pela primeira vez o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Agora me compreendam, irmãos, essa promessa de Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ela se cumpriu em Pentecoste, mas ela se cumpre também, ela continua a se cumprir cada vez que um servo ou uma serva de Deus é batizado no Espírito Santo. Cada vez que um servo ou uma serva de Deus é batizado no Espírito Santo, é essa promessa que está se cumprindo novamente. E eu vou além. O texto me autoriza a dizer que ela continua se cumprindo também
mesmo para aquele que já foi batizado no Espírito Santo num determinado momento, mas em outros momentos da sua vida está num contexto em que precisa do poder de Deus para enfrentar alguma situação, é essa promessa que se cumpre novamente. É por isso que o texto diz aqui em Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo. Se vocês lerem Atos 2 versículo 4, nós vamos ler ali, o Espírito Santo foi derramado e todos foram cheios do Espírito. Eles foram cheios do Espírito lá, mas eles são cheios do Espírito novamente aqui, porque eles precisam do poder de Deus para os desafios que eles têm diante deles. Aqui me permitam detalhar um pouco essa questão. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós nascemos de novo, o Espírito Santo fez de nós novas criaturas. Aqueles homens que estavam ali em Atos 2 reunidos, os 120 que estavam ali no cenáculo, eles já eram convertidos, eles eram discípulos de Jesus. O Espírito Santo já estava neles, dentro deles. Mas o que eles recebem ali em Atos 2 é o batismo no Espírito Santo. É aquilo que o Senhor Jesus havia prometido. João Batista disse: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não tenho autoridade nem sequer para desatar as correias das sandálias dele, eu batizo vocês em água, mas ele batizará vocês no Espírito Santo e no fogo. João Batista disse isso, e essa promessa se cumpre em Atos 2, mas não apenas em Atos 2, essa promessa se cumpre cada vez que um crente, uma crente, um filho e uma filha de Deus, que já tem o Espírito Santo dentro de si, mas busca a Deus, busca o batismo no Espírito Santo, e é batizado no Espírito Santo. É a promessa de Deus, de Atos 2, de Atos 1:8, que está se cumprindo. É interessante pensar, por exemplo, como eu disse, não é? Nós somos batizados no Espírito Santo numa experiência posterior à nossa salvação. Você já era salvo, já era convertido, o Espírito Santo já estava dentro de você, mas aí você tem o cumprimento na sua vida dessa promessa. Eu me lembro até hoje disso. Eu me converti no finalzinho do mês de janeiro do ano de 1978, num culto de domingo à noite. O irmão que estava pregando, pastor Vanderlei do Amaral, é pastor ainda hoje na cidade de Osasco, ele fez um apelo, eu fui à frente, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Mas algum tempo depois, orando com os irmãos, buscando a Deus, eu tive a experiência de Atos 1:8, eu fui cheio do Espírito, eu fui batizado no Espírito Santo. Alguém pode perguntar, mas por que isso? Por que essas duas experiências? Porque o batismo no Espírito Santo tem como finalidade nos equipar para o nosso ministério, nos equipar para os desafios que Deus coloca diante de nós. E aí, o segundo elemento que eu queria que ficasse claro para vocês aqui é o seguinte: como eu já disse, aqueles irmãos receberam em Atos 2 o batismo no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, mas aqui em Atos 4, eles são cheios novamente, porque entendam uma coisa, meus irmãos, foi maravilhoso eu ter sido batizado no Espírito Santo lá atrás, com 12 anos de idade, em 1978, mas eu estou aqui agora, não é, 48 anos depois daquilo, precisando do poder de Deus agora para poder pregar para vocês. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo agora também, e é isso que o Espírito Santo faz. Nós somos batizados uma vez no Espírito Santo, mas o Espírito Santo continua nos enchendo ao longo da nossa vida, em diferentes experiências, para que a gente possa dar conta da missão, do ministério, do chamado que Ele colocou nas nossas mãos. Ilustrando isso com a experiência de Paulo. Paulo é batizado no Espírito Santo lá 3 dias depois da sua conversão. Vocês vão encontrar isso em Atos capítulo 9, versículo 17. No momento da sua conversão ali, indo para a estrada de Damasco, Paulo fica cego por causa da visão que ele tem da glória de Jesus, mas aí ele é conduzido até a cidade de Damasco. Chegando lá, ele passa 3 dias orando, Deus diz, o Senhor Jesus aparece para um crente da cidade chamado Ananias e diz: vai até tal lugar na rua direita, na casa de fulano, tem um homem lá, o Saulo de Jerusalém, ele está orando, e ele viu em visão
você chegando lá e impondo as mãos sobre ele. Vai lá orar por ele agora. O Ananias fica cheio de cuidados, porque afinal, esse Saulo era perigoso, ele perseguia a igreja, mas ele era um discípulo obediente. Ele foi lá, chegando ali na casa onde Paulo estava em oração, e Atos 9,17 diz isso: Ananias chega e diz: Saulo, meu irmão, eu vim aqui para orar por você, para que você seja curado, volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Então podemos dizer que o primeiro momento de enchimento no Espírito Santo, o momento do batismo no Espírito Santo de Paulo, foi ali em Atos 9,17. Mas olha só o que nós encontramos em Atos capítulo 13, versículo 9, no momento em que Paulo, já na sua primeira viagem missionária, ele está diante de um desafio. Tem um homem ali se opondo à pregação, e ele percebe que aquele homem estava sendo movido pelo diabo, estava sendo usado por Satanás. Veja o que diz a palavra de Deus, Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Vejam aqui que Paulo é usado por Deus para operar um sinal, que é trazer um juízo de cegueira sobre aquele homem, e para isso, para que ele pudesse fazer isso, diz o texto, ele é cheio do Espírito Santo. Deus tem trabalhado muito comigo nesse ano. Eu peço sempre a Deus, no final de cada ano, que me dê um texto, que seja o meu norte, o meu guia, o meu orientador, no ano que vai começar. E nesse ano, para este ano de 2026, o Senhor Jesus me deu 2 textos, que eu anotei, eu os leio diariamente. Um versículo em João, onde Jesus diz: quando vier o Consolador, Ele convencerá o mundo, não é? O Espírito Santo é quem faz o trabalho de convencer o mundo. Ai de nós e ai da obra de Deus, se esse trabalho dependesse de nós, mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho. E o outro versículo é o capítulo 4, versículo 6 de Zacarias, onde a palavra de Deus diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então vejam bem o que é que acontece com Paulo aqui, no momento no ministério em que é necessário que ele haja debaixo do poder de Deus, o Espírito Santo o enche para isso, e eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos ter a convicção, se nós estamos servindo a Deus no ministério, se nós estamos pregando a palavra do Senhor, seja no púlpito, seja na nossa vida cotidiana, e se em algum momento nós precisamos da autoridade de Deus para realizar algo, o Espírito Santo vai nos encher, para que nós possamos ser instrumentos de Deus naquele momento. Precisamos estar convictos disso, de que Ele fará isso, para a glória do nome dEle. Então o que eu estou dizendo a vocês, meus irmãos, é que há um batismo no Espírito Santo. Esse batismo é uma experiência consciente que você tem, posterior à sua salvação. Você já está salvo, o Espírito Santo já habitava em você, mas agora você é mergulhado no Espírito Santo. Aliás, batizar significa isso, mergulhar, não é? Você é mergulhado no Espírito Santo. Isso acontece uma vez, é uma primeira experiência. Mas depois, muitos enchimentos com o Espírito Santo, cada vez que você precisar do poder dele para realizar a obra do ministério. Amém? É claro, meus irmãos, que vocês devem ter notado isso, que oração e enchimento do poder do Espírito são coisas que andam juntas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, é uma pergunta: nós estamos dependendo do poder do Espírito Santo hoje para a obra do ministério? Estamos dependendo do poder do Espírito Santo? Ou será que nós aprendemos a depender de outras coisas? Técnica, métodos, jeito de fazer as coisas, equipamentos. Se vocês olharem a igreja brasileira hoje, fizerem uma análise fria da igreja brasileira hoje, eu quase diria aqui, se um alienígena viesse a esse mundo e fizesse uma análise fria da igreja, ele só está olhando e anotando as coisas. E se esse alienígena perguntasse,
tentasse responder a seguinte pergunta: o que é preciso para que a igreja cresça nesse mundo? Olhando a igreja do nosso tempo, provavelmente ele faria uma lista mais ou menos assim: bom, precisa ter muito equipamento de som de primeira geração, precisa ter um lugar grande, precisa ter um palco grande, precisa ter luzes, refletores, precisa ter músicos de primeira ordem, precisa ter alguém capaz de pregar de tal maneira que atraia a atenção das pessoas, e por aí vai. Se alguém olhasse a igreja no Brasil hoje, provavelmente faria esse diagnóstico e diria que é nisso que a igreja tem colocado a sua confiança nesse tempo. Abre-se uma igreja. Eu detesto essa expressão, abre-se uma igreja, porque igreja não se abre. Igreja é uma realidade viva. A igreja local, ela nasce com uma palavra de Deus. Mas enfim, por aí abre-se a igreja, e o orçamento de alguns desses grupos para ter um lugar de reunião com os irmãos é de mais de R$1 milhão. Então a pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta muito pertinente no nosso tempo. Sim, nós estamos dependendo do poder do Espírito Santo? Ou estamos dependendo de nós mesmos? Estamos dependendo da nossa própria força? Olha, meus irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. O que eu vou dizer para vocês agora, eu disse diante de Deus em oração, e portanto eu posso dizer aqui com toda sinceridade: Deus não permita que eu pregue sem a unção e o poder do Espírito Santo. Deus não permita que eu abra minha boca para pregar sem a unção e o poder do Espírito Santo, porque a obra de Deus só se faz debaixo da unção e do poder do Espírito. Agora, amados, se nós ainda cremos que somente o poder do Espírito é suficiente para realizar a obra do ministério, aí a pergunta que eu faço é a seguinte: nós estamos orando por esse poder? Estamos orando como esses nossos irmãos fizeram ali em Atos 4, texto que nós lemos? Ainda oramos como nós orávamos há 30, 40, 50 anos atrás? Ainda oramos como nós orávamos no início desta comunidade? Vocês me desculpem aqui falar um pouco de mim mesmo. Eu sou o que eu costumo chamar um filho do avivamento. Houve uma grande ação de Deus na igreja evangélica brasileira no final dos anos 60, começo dos anos 70, eu disse isso no começo da pregação inclusive, foi nesse contexto que a minha prima de 15 anos de idade aproximadamente foi convertida ao Senhor. Eu sou um filho daquele período, porque eu me converti numa igreja que estava ainda umedecida pelo poder do Espírito, não é? Tinha caído uma grande chuva, final dos anos 60, comecinho da década de 70, eu me converti em 78, com 12 anos de idade, mas eu peguei ainda, sabe quando chove, e depois que para de chover, o ambiente continua úmido por mais um tempo, né? Não está chovendo mais, mas o ambiente está úmido ainda. Foi nesse contexto que eu fui convertido ao Senhor. Então eu tenho algumas memórias, meus irmãos, que são caras, são preciosas para mim, e uma das mais queridas para mim é a memória da salinha de oração. Eu estou pensando agora, nós tínhamos o costume na época de fazer o que nós chamávamos de encontros de renovação espiritual, cada ano, e eu me lembro que em 78 fizemos um encontro assim em Assis, um colégio lá, a igreja alugou, né? Gente do Brasil inteiro veio para aquele encontro, e ali, gente, era muito bom aquilo, os cultos eram cheios da presença de Deus, o tempo com os irmãos, as conversas eram uma maravilha, mas a melhor parte era a chamada salinha de oração. Quando você entrava na salinha de oração, imagine uma classe, era um colégio, né? Uma classe ali, os irmãos pegaram as cadeiras e colocaram cadeiras contra a parede, então você tinha ali o assento da cadeira, você se ajoelhava ali, colocava os seus braços ali no assento da cadeira, ficava com o rosto olhando ali para o encosto da cadeira, e você ficava orando ali, e você orava, e orava, e orava, e você abria a sua vida diante de Deus, e você buscava a face do Senhor. Meus irmãos, quanta gente foi batizada no Espírito Santo nessas salinhas de oração, quanta gente teve a vida endireitada, os caminhos arrumados, porque estavam ali diante do Senhor. Eu tenho saudade disso. Tenho saudade daquilo que uma querida irmã, que foi missionária no Brasil nesse tempo, aliás, foi uma das irmãs que Deus usou para trazer esse mover de renovação para as igrejas evangélicas que nós chamávamos de tradicionais. Irmã Rosalie Appleby, uma missionária batista,
Ela escreve num texto dela dizendo da saudade que ela tinha das madrugadas belas de intercessão. Sabe aquilo? Já teve essa experiência? Acordar de madrugada e buscar a face do Senhor, orar pela igreja, orar pelos outros irmãos. Tenho saudade disso. Fico pensando, eu estou pregando aqui agora, Deus me livre de pregar sem unção. Mas quem é que está orando por mim agora? Reverendo Miguel Riso era pastor de uma igreja presbiteriana no centro da cidade de São Paulo, nos anos 40. Uma igreja grande, muito influente na época, porque era uma igreja muito frequentada, igreja presbiteriana, chamada Igreja Presbiteriana Unida. É um templo que existe até hoje, lá no centro, na rua Helvécia. Esse irmão um dia convida um jovem pastor para pregar, e ele estava sentado no púlpito com esse jovem pastor, o culto estava acontecendo, dali a pouco, aquele pregador convidado iria assumir o púlpito, iria pregar, e o reverendo Riso percebeu claramente que aquele rapaz, ainda inexperiente no ministério, ele estava com medo, ele estava nervoso. E aí o reverendo Riso tocou nele, chegou perto do ouvido dele e disse para ele o seguinte: não se preocupa não, enquanto você está pregando aqui embaixo do púlpito tem uma salinha, e tem irmãos e irmãs que estão ali orando por quem está pregando aqui. Ah, meus irmãos, como eu gostaria de saber que enquanto eu estou pregando aqui, enquanto Anésio está pregando aqui, enquanto qualquer outro dos pastores está pregando aqui, tem mais gente em alguma salinha por aí, orando por nós, do que na fila da cantina. Como eu gostaria que nós estivéssemos fazendo isso. Será que nós não precisamos recuperar essa prática da oração? Deus está nos chamando hoje para oração. Mas Rui, a reunião de oração na segunda-feira, ela está acontecendo, ela está sendo bem frequentada. Deus seja louvado por isso, eu fico super feliz. Mas como pastor de vocês, eu tenho que dizer o seguinte: precisamos dar um passo além. Na reunião de oração de segunda-feira, quantos estão ali para orar pela igreja, para orar pela obra? E quantos estão ali apenas para orar pelos seus problemas e pelas suas necessidades? Vejam bem, é totalmente válido orar pelos nossos problemas, é totalmente válido, mas se nós queremos orar como esses irmãos aqui de Atos 4 oraram, eles não oraram por eles ali, eles oraram pela igreja, eles oraram pela obra de Deus. O horizonte deles era maior do que o nosso, porque às vezes a gente só olha para o próprio umbigo, o meu trabalho, os meus problemas, a minha saúde, a minha família, o meu casamento. Meu querido irmão, siga o conselho de Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, não se preocupe com o que você está precisando, coisas materiais, essas coisas, não se preocupe com isso. Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é palavra de Deus. Você quer não precisar orar mais pelos problemas seus que você ora pela casa de Deus, pela obra de Deus, ora pelo avanço do Evangelho, ora pela pregação do Evangelho, porque se você fizer isso, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar do seu negócio, Deus vai cuidar dos seus problemas. Precisamos crescer nesse sentido. Estamos orando, graças a Deus. Agora, pelo que nós estamos orando? O que acontece quando a igreja ora pela obra de Deus? E eu vou terminar já. O que acontece quando a igreja ora pela obra de Deus? Atos capítulo 4, versículo 31. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É isso, meus irmãos. Ah, meus queridos, como nós precisamos disso hoje. Nós estamos nos tornando sábios demais, estamos nos tornando refinados demais, estamos querendo lutar guerras espirituais usando armas carnais, as armas do poder, as armas do dinheiro, as armas da sabedoria humana, mas essas armas não funcionam em guerras espirituais. Só o poder de Deus converte pessoas, só o poder de Deus santifica esses convertidos, só o poder de Deus enche esses convertidos com o Espírito Santo, batiza-os no Espírito Santo, envia-os a pregar.
Só o poder de Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como nosso Senhor Jesus disse lá em João 16, versículo 8. Só o poder do Espírito Santo edifica a igreja, só o Espírito Santo guarda a igreja, protege a igreja e prepara a igreja para o dia que ela vai encontrar o Senhor Jesus nos ares. Só o Espírito Santo faz isso. É desse poder que nós precisamos. Eu vou terminar, mas antes de terminar, eu quero compartilhar brevemente alguns relatos. Eu quero ilustrar o que eu preguei com alguns relatos verdadeiros, verídicos. 1906 a 1908, cidade de Los Angeles, Rua Azusa, número 312. Uma velha igreja metodista abandonada que virou depósito, agora se tornou novamente um local de reunião para o povo de Deus. E a partir de 1906, está completando 120 anos esse ano, a partir de 1906 o poder do Espírito Santo foi derramado ali de tal maneira que por quase 3 anos o culto não acabou. Trocava-se o pregador, trocava-se aquele que dirigia a reunião, mas os irmãos continuavam ali noite e dia, noite e dia, noite e dia, por quase 3 anos. Nesse prédio eles usavam a parte de baixo para as reuniões. O povo ficava ali, adorava a Deus, cantava, orava, oravam muito, pregava-se a palavra de Deus ali. E em cima havia um salão que eles chamavam de cenáculo, porque lembrava para eles justamente aquele salão onde a igreja lá em Atos 2 foi cheia do Espírito Santo. Ali em cima subiam principalmente aqueles irmãos e irmãs que buscavam o batismo no Espírito Santo, e ficavam ali em oração. Era aquela versão, a versão daquele tempo da salinha de oração, que eu narrei para vocês. Os irmãos subiam e ali ficavam orando, buscando a Deus. Um dia, um homem, um judeu, um homem que costumava visitar igrejas cristãs, apenas para ouvir a pregação, e depois desmontar o ensino nos cursos que ele dava. E ele dava cursos contra a igreja cristã, então ele ia ouvir pregação para recolher material, né? Esse judeu, ele não era irmão ainda, esse judeu ouviu falar do que estava acontecendo ali em Los Angeles, ele não era de Los Angeles. Um dia ele foi até esse endereço e subiu direto para o andar de cima, e no andar de cima os irmãos estavam orando, e uma menina chamada Kathleen Scott, uma adolescente, ela estava ali falando em línguas, tinha sido batizada no Espírito Santo, falando em línguas que o Espírito dava a ela. E quando aquele homem apareceu no alto da escada, a Kathleen Scott olhou para ele e apontou para ele, falando em línguas. E aquele homem ficou ali atônito, de olhos arregalados, porque aquela menina começou a falar em hebraico perfeito, dizendo para aquele homem quem ele era, qual era a família dele, de onde ele vinha, o que ele estava fazendo ali, e dizendo para ele que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Naquele momento, aquele judeu inimigo do Evangelho se ajoelhou e reconheceu a Jesus Cristo como o único Messias. Meus irmãos, só o poder de Deus faz isso. 1960, no Texas, havia um rabino judeu, mais uma vez um rabino, chamado Jacob Rabinovich. Esse homem, ele já estava convencido de que Jesus era o Messias. Ele vinha estudando já, rabino, filho de rabino, neto de rabino. Ele dizia 17 gerações de rabinos, E ele estava convencido de que Jesus era o Messias, mas ele estava angustiado, ele não sabia o que fazer com isso. Como é que eu vou viver agora? Eu sempre fui judeu, e agora? O que é que eu vou fazer? Bom, esse homem um dia vai a uma reunião lá no Texas, uma igreja, um amigo o convida, ele não era também daquela cidade. Chegando ali, uma pregação, o pregador no final faz um apelo: aqueles que têm um problema e querem trazer o problema diante do Senhor, venham aqui à frente. E ele disse que no coração dele veio a certeza: não, hoje eu preciso resolver de uma vez por todas essa angústia que está no meu coração, eu vou lá na frente receber oração. E ele veio, e quando ele veio, o irmão que estava pregando ia perguntando às pessoas: qual é o seu problema, qual é o seu problema? E quando chegou a vez dele, ele perguntou: qual é o seu problema? E o Jacob não quis dizer nada. Na verdade ele queria receber oração, mas não queria ter que dizer qual era o seu problema. Ele ficou quieto. E o pregador disse: tá bom, não tem problema. Falou para alguns irmãos ficarem ao redor dele, e disse para aqueles irmãos: orem em línguas ao redor dele, intercedam por ele orando em línguas. E aqueles irmãos começaram a fazer isso.
De repente, o Jacob se levanta, atônito também, e começa a olhar ao redor, dizendo: qual de vocês me conhece? Por favor, me desculpa se eu não reconheci você, mas qual de vocês me conhece? E aí o pessoal começou a dizer, pararam de orar, começaram a dizer: não, eu não conheço. Qual de vocês sabe falar hebraico? E a turma: não, eu não sei. Aí um deles, ele notou, era o homem que estava bem atrás dele, ele disse: você, é a sua voz que eu ouvi. Aí o cara era um irlandês grandalhão. O cara disse para ele: eu não sei falar hebraico, eu nunca falei hebraico. É essa voz, disse o Jacob, né? Você estava falando em hebraico comigo. Você me disse o meu nome, você me disse o nome do meu pai. Você disse a mim: você Jacó, filho do rabino Ezequiel, Deus vai levantar você para andar pelo mundo inteiro, pregando aos judeus que Jesus Cristo é o Messias. Naquele dia, a angústia daquele homem foi resolvida, o ministério dele foi descortinado diante dos olhos dele, porque ali havia pessoas que buscavam o poder de Deus para o ministério. Cabe mais uma história ainda? Mais uma, ou duas talvez. 1948, Novas Hébridas, ilhas na Escócia, a noroeste ali da Grã-Bretanha. Uma ação de Deus começou ali por causa da oração de duas irmãs, duas velhinhas de mais de 80 anos de idade, tristes porque a igreja estava morrendo naquelas ilhas, só gente velha frequentava as igrejas, e elas orando por uma visitação de Deus, um derramar do Espírito Santo. Deus dá uma revelação a elas, Deus diz: eu vou enviar para aí um homem, um pregador chamado Duncan Campbell. Esse homem vai ser o meu instrumento para trazer um avivamento aí. E de fato, um homem chamado Duncan Campbell chega àquela cidade e começa a pregar. E Deus começa a fazer algo ali. Os irmãos começam a encher as igrejas e a orar mais. Gente que estava afastada começa a se aproximar. Um dia, esses irmãos estão reunidos numa casa, fazendo uma reunião de oração. E ao final da reunião de oração, a casa tremeu, igualzinho aconteceu em Atos 4, versículo 31. A casa tremeu, a do lado não, a do outro lado não, mas aquela casa tremeu. Não é só isso não. Esses irmãos um dia estão reunidos num sábado à noite numa igreja, numa das igrejas da região. Estão ali orando e passaram um bom período da noite orando. Quando já estava quase terminando a reunião, eles na verdade já tinham saído do prédio da igreja, os diáconos já estavam fechando ali as portas. Um bando de jovens, uma multidão de jovens começa a vir pela estrada na direção deles. E o que aconteceu foi o seguinte: esses jovens, como eu disse, só velhos frequentavam a igreja ali naquela época. Aqueles jovens estavam no sábado à noite num baile, e ali no baile, aqueles jovens começaram a ficar cheios de convicção de pecado. Começaram a olhar para si mesmos e dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pecando, eu estou perdido, eu estou longe de Deus. Aqueles jovens saíram em massa do baile e começaram a andar pela estrada, procurando onde tem uma igreja aqui perto. E aí disseram: tem uma ali. E era justamente aquela igreja onde os irmãos estavam reunidos. Tiveram que abrir a porta da igreja de novo, porque aquele povo todo entrou, o culto recomeçou, aqueles jovens entregaram a vida ao Senhor. Meus irmãos, isso é o ministério da igreja, quando ela está cheia do poder do Espírito Santo. Amém? Amém, amados? Quando eu me converti, fui convertido ao Senhor, meu primeiro pastor, um homem de Deus querido, vive até hoje, com 85 anos, lá na cidade de Assis. Meu pastor, ele me discipulou no Senhor. Esse homem, ele passava na minha casa de manhã, eu lembro que ele tinha um fusquinha cor creme, e ele me pegava e me levava com ele de carro para fazer visita pastoral. Eu aprendi a fazer visita pastoral com 12 anos de idade, com esse meu pastor, pastor Jobel Cândido Venceslau, da Igreja Presbiteriana Renovada. Esse irmão tinha sido pastor na Igreja Presbiteriana Independente, aí teve o avivamento, e foram obrigados a sair da Igreja Presbiteriana, e começou essa denominação onde eu me converti, a Igreja Presbiteriana Renovada. E um dia, nessas conversas com o meu pastor, ali no carro, um dia ele me disse o seguinte, ele falou assim: Rui, quando não tinha acontecido ainda o avivamento, lá na Igreja Presbiteriana,
A gente olhava os irmãos da Assembleia de Deus, nós presbiterianos, a gente olhava os irmãos da Assembleia de Deus e dizia assim: são espíritas, por causa dos dons espirituais, por causa da ação do Espírito. Ele estava dizendo com isso, nós não entendíamos aquilo, para nós aquilo era espiritismo, e a gente queria distância daquilo, e nós chamávamos eles de espíritas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Rui, ele me falou, aqueles irmãos nunca responderam, aqueles irmãos nunca retrucaram, aqueles irmãos dobraram os joelhos e oraram por 50 anos, até o poder do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja presbiteriana no Brasil. E eu fico pensando comigo, eu sou devedor a esses irmãos, sou devedor a esses irmãos das Assembleias de Deus, que oraram por 50 anos, para que o poder do Espírito Santo fosse derramado, porque foi ali, nessa igreja, avivada pelo poder do Espírito Santo, que eu encontrei o Senhor Jesus. A pergunta que eu faço é muito simples: onde é que nós estamos nisso tudo? Eu acho que o Senhor está nos chamando para voltar. E voltar para onde? Voltar para essa casa de Atos 4, onde a igreja orou. Deus está nos chamando para voltar para essa casa que tremeu debaixo do poder do Espírito Santo. O Senhor está nos chamando para voltar para esses caminhos, que são os caminhos dos nossos antepassados na fé. Alguns não tão distantes da gente, não é? Tem gente que orou aí pelo avivamento nas igrejas tradicionais e está vivo até hoje, lá na Igreja Assembleia de Deus. Orar por pessoas que falavam mal deles, eles fizeram isso. O Senhor está nos chamando para voltar para esse caminho. O último texto que eu quero ler, eu peço que você fique em pé comigo. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Perguntai pelas veredas antigas, a vereda da oração, a vereda da dependência de Deus, a vereda da santidade, a vereda da consagração ao Senhor. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Amém, amados? Eu tenho uma direção de Deus muito clara, que é a seguinte. Talvez surpreenda alguns de vocês, porque uma mensagem dessas, de fato, cairia muito bem agora, um apelo, não é? Para quem aí quer se aproximar mais de Deus, quer orar mais, para quem eventualmente, eu sei que muitos de vocês nunca foram batizados no Espírito Santo, e talvez estejam até curiosos acerca disso, mas eu não vou fazer nenhum apelo não. A direção que eu tenho do Espírito Santo é a seguinte: eu quero que você volte para casa com essa palavra que você ouviu. Eu quero que essa palavra incomode você, essa noite, essa semana inteira. Eu quero que essa palavra fique na sua cabeça e no seu coração. Eu quero que essa palavra te leve a orar. Eu quero que você fique incomodado com a falta de oração na sua vida e diga para Deus: Senhor, me ajuda. Eu quero que o Senhor me ensine a orar. Eu quero que o Senhor me ensine a buscar a tua face. Eu quero que você, que ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Você pode nem saber direito como é isso, você não precisa saber nada, meu querido, porque quem batiza é o Senhor Jesus, Ele sabe como fazer, mas o que você precisa é mostrar esse coração de quem está sedento por mais de Deus. E eu vou dizer uma coisa: se essa igreja começar a buscar a Deus desse jeito, nós vamos ver coisas espantosas acontecendo, porque o poder do Espírito vai se manifestar de uma maneira como nós nunca vimos. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai amado, essa é a tua palavra, que o teu Espírito a cele nos nossos corações, que o teu Espírito faça com que ela produza fruto na nossa vida, que o teu Espírito faça com que ela corrija os nossos caminhos e nos leve para mais perto do Senhor, para mais perto dos teus planos e propósitos para a nossa vida. Faz isso, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia.